Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Muito bem. Então, para aqueles que não ouviram a minha advertência, só para recordar que como ainda não temos a nova conta aberta, aos 40 minutos vai terminar a sessão, mas depois cliquem de novo no link e continuamos até acabar o tema. Agradecia então que desligassem o microfone para podermos evitar interferências que possam acontecer. Nós estamos. Muito bem. Então vou pôr aqui o meu texto diante. O nosso capítulo de hoje tem como título, ao fim e ao cabo, a vocação da família. O Papa pretende neste capítulo, de alguma maneira, fazer um resumo da doutrina sobre o matrimónio. Mas antes de falar da vocação da família, que é o título propriamente do capítulo, o Papa coloca esta expressão que eu acho muito bonita: o olhar fixo em Jesus. Como que para dizer que, contrariamente àquilo que a cultura fez, que foi descaracterizar o matrimónio de toda a sua densidade teológica ou sacramental, o Papa faz recordar aquilo que é mais importante. É que a vocação da família não é uma vocação meramente secular ou uma vocação desacralizada. Pelo contrário, sendo uma vocação que nasce e se consolida com a graça de um sacramento, é necessariamente uma vocação sagrada. Com o facto de termos privilegiado as vocações consagradas, olhamos para o matrimónio como se o matrimónio não fosse também uma vocação que tem a sua dimensão de consagração. O que consagra, como vimos em primeiro lugar, é o batismo. E no quadro das vocações, apenas duas, na ordem sacramental, têm a dignidade de um sacramento, ou seja, a família, o matrimónio e a ordenação. Portanto, para dizer que não há razão para esvaziar o matrimónio da sua dimensão de consagração e da sua dimensão sacramental. É talvez por essa razão que o Papa, ao intitular o terceiro capítulo como a vocação da família, faz preceder esse título da expressão o olhar fixo em Jesus. Como para dizer que o modelo da família é necessariamente a pessoa de Jesus, que era figura central na família de Nazaré. E além disso, ao começar propriamente o capítulo, o Papa Francisco assume uma ligação com a Evangelii Gaudium e diz, precisamente ao iniciar este capítulo, que o primeiro anúncio, e aí está a citar a Evangelii Gaudium, deve ressoar sempre também no âmbito da vocação da família. Porquê? Porque o primeiro anúncio deve ocupar o centro da atividade evangelizadora, mas a família está no centro da atividade evangelizadora. Portanto, esse carigma que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras é aquele ao qual se tem de voltar a anunciar, ou de uma forma ou de outra. Mas a família é, entre os primordiais agentes
que devem exatamente ser proclamadores da Boa Nova. Portanto, toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do carisma. Portanto, também a vocação da família e a formação à família é necessariamente radicada no carisma e, por isso, é a partir deste primeiro anúncio que se conhece e se aprofunda também a vocação familiar. O Papa faz questão, ao longo deste capítulo, de desenvolver exatamente as questões de natureza teológica e sacramental para revalorizar e refontalizar na dimensão teológica a própria vocação familiar. Aliás, ele quer que o ensinamento sobre o matrimónio seja feito à luz deste primordial anúncio, que é o anúncio do amor e da ternura. Porque o Papa diz que o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito de Deus. Naturalmente, por esta razão, e ao explicitar esta dimensão teológica da vocação familiar, o Papa diz, onde-se na primeira pessoa, quero contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor, e invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias do mundo. Portanto, o Papa tem consciência da grandeza da vocação familiar e, ao iniciar este capítulo fundamental da Amoris Laetitia, quer que todos tomemos consciência da importância que tem, naturalmente, a presença de Cristo e do Espírito Santo na história de tantas famílias. Nesse sentido, renovo aquilo que disse há momentos, este presente capítulo recolhe uma síntese da doutrina da Igreja sobre o matrimónio e sobre a família. E sendo esta a perspectiva em que o Papa quer desenvolver o terceiro capítulo, ele diz que também, da mesma maneira, ele quer que, ao longo deste capítulo, nos acompanhe hoje o Senhor no nosso compromisso de viver e transmitir o Evangelho da família. Portanto, nesta linha de religarmos-nos ao primeiro anúncio, ao carisma, aquilo que o Papa quer colocar diante de nós, e é bonita esta expressão, é exatamente o Evangelho da família. Portanto, há um Evangelho típico da família e é esse que nós queremos ver agora posto em evidência pelo Papa neste capítulo. E o Papa começa, como sempre faz, pela fundamentação bíblica da sua exposição. O primeiro subcapítulo intitula-se Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. O que é que isto quer dizer? Recupera na medida em que, depois da criação, o pecado veio alterar substancialmente o comportamento humano e a infidelidade ao desígnio de Deus. E é curioso que o Papa salienta já desde o início que o Novo Testamento ensina que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. É da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Portanto, o matrimónio é um dom do Senhor, como afirma Paulo na primeira aos Coríntios. Por isso, em outras passagens do Novo Testamento, é evidenciada a beleza do matrimónio, dizendo a carta aos Hebreus que deve ser honrado o matrimónio por todos e imaculado o leito conjugal. Ainda São Paulo aos Coríntios coloca em evidência a relação afetiva entre os membros do casal, exortando-os a que não se recusem um ao outro, mas, pelo contrário, a que sejam permanentemente dom total, dom integral da própria condição humana na sua totalidade.
Depois, avançando ainda nestes números introdutórios do terceiro capítulo, e ainda sempre concentrando a perspectiva sacramental e teológica do matrimónio naquela que é a perspectiva de Jesus. Jesus, dizem os padres sinodais que o Papa Francisco cita, Jesus reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Conhecemos todos aquela passagem em que Jesus é interpelado sobre a possibilidade de passar a carta de repúdio à mulher que cometeu adultério. E Jesus recorda exatamente aos fariseus que tudo isso se deveu, na atitude de Moisés, à dureza do vosso coração. Portanto, ele permitiu o repúdio das mulheres em caso de adultério, mas não porque essa fosse a lei original. De facto, Jesus acrescenta que no princípio não foi assim. Como que para garantir na origem desta vocação e desta condição matrimonial ligada à indissolubilidade. Aliás, Mateus reforça, e nós conhecemos, o que Deus uniu, não o separa o homem. Portanto, não se deve entender esta indissolubilidade como se fosse algo de pesado, como um jugo imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimónio, precisamente para dar garantia à vocação conjugal do matrimónio. Portanto, aquilo que o Papa quer ainda deixar claro é que nos Evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimónio como plenitude da revelação que recupera o projeto originário de Deus. Portanto, o que está por detrás deste não separa o homem o que Deus uniu é exatamente esta refontalização ou recentalização do matrimónio ao projeto originário de Deus. Eu pedia se é possível desligar o som dos ouvintes para evitar as interferências. É que em alguma comunidade não se apercebem que o som está ligado e, portanto, depois disturba a escuta dos outros. Ainda sempre naquilo que o Papa chama a atenção, daquele que é o comportamento de Jesus, diz ele, diz o Santo Padre, que Jesus, reconciliando consigo todas as coisas, voltou a levar o matrimónio e a família à sua forma original. E assim, em Cristo, a família e o matrimónio foram redimidos de uma vez por todas do pecado de Adão e Eva e, ao mesmo tempo, foi restaurada na família e no matrimónio a imagem da Santíssima Trindade, mistério, aliás, do qual brota toda a vocação ao amor. E se a família é fundamentalmente a grande vocação do ser humano ao amor, então os primeiros a atualizarem o mistério da aliança de Cristo com a Igreja, a imagem da Santíssima Trindade, é precisamente a vocação matrimonial. Portanto, nesta perspectiva, ligando do Gênesis ao livro do Apocalipse, nós podemos dizer que o Evangelho da família, ou seja, a teologia bíblica acerca deste sacramento, atravessa a história do mundo, desde a criação do homem, à imagem e semelhança de Deus, no Gênesis, até à realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. E sabemos que estas núpcias do Cordeiro com a Igreja são a imagem humana ou divina daquilo que deve ser, por sua vez, a vocação da família e o Evangelho da família. Portanto, podemos dizer que a postura de Jesus é verdadeiramente paradigmática
para entender a vocação da família na mesma perspectiva deste banquete de núpcias que o livro do Apocalipse e o próprio São João nos recordam. Afinal, Jesus inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná, realizado num banquete de núpcias. E ao longo da sua vida temos tantíssimos exemplos onde Jesus compartilha a vida das famílias. Basta pensar em Lázaro, na sua família, as suas irmãs e toda a sua família, como também a proximidade que Jesus tem com a família de Pedro, mas com tantas outras famílias naquela que é a sua experiência de vida pública. Inclusivamente, muitas vezes, onde a família estava comprometida, lembremos o caso das pessoas limitadas um pouco pela sua história de pecado, o caso da samaritana e o caso da adúltera. Jesus reforma, repropõe uma nova aliança na condição familiar e na condição conjugal. Além do mais, a encarnação do Verbo numa família humana em Nazaré é a grande manifestação da valorização que deve ser dada e que deve ser redescoberta precisamente à luz da família de Nazaré no seio das nossas próprias famílias. Neste sentido, o Papa faz uma resenha relativamente àquilo que é, digamos, esta origem da família de Nazaré como modelo daquilo que são tantas das nossas experiências familiares. E neste sentido, fazendo este resumo do conteúdo daquilo que foi a história da vida da família de Nazaré, diz: precisamos de mergulhar no mistério do nascimento de Jesus, no sim de Maria ao anúncio do anjo, quando foi concebida a palavra no seu seio, e ainda no sim de José, que deu o nome a Jesus e cuidou de Maria, na festa dos pastores no presépio, na adoração dos magos, na fuga para o Egito, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo, exilado, perseguido e humilhado. Depois, outras famílias a que a família de Nazaré esteve tão associada, como o caso de Zacarias e Isabel e Maria, que acompanham o nascimento de João Batista. Enfim, em tantos outros momentos da história bíblica e, sobretudo, da história da família de Nazaré, que desde o seu início até ao seu termo foi, de alguma maneira, a apresentação da experiência vivida do que deve ser verdadeiramente uma família como aquela que nós veneramos nas pessoas de Maria, José e adoramos em Jesus. Quando o Papa Paulo VI esteve em Nazaré, em janeiro de 1964, ele evocou exatamente também este mesmo mistério e diz, o Papa Paulo VI, a aliança de amor e fidelidade vivida pela Sagrada Família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Como que para dizer que em nada a família de Nazaré, de alguma maneira, se distingue das outras famílias, porque também ela teve a sua sorte muitas vezes comprometida com os reveses da vida, com as perseguições e também termina a sua história, sobretudo Jesus e Maria, com o drama da cruz e o permanecer de Maria de pé ao lado de Jesus que entregava a sua vida. Então, este é um resumo bíblico que o Papa Francisco faz rapidamente daqueles que são os conteúdos, sobretudo evangélicos, que nos ajudam a compreender a grandeza desta nossa vida, desta nossa família. Então, a família agora é apontada pelo Papa Francisco a partir dos documentos da Igreja.
O Papa, naturalmente, não vai a documentos mais atrasados, mas precisamente porque o século XX, e sobretudo após o concílio, a família foi alvo de tanta reflexão e de tanto aprofundamento, o Papa detém-se fundamentalmente, quer nos documentos conciliares, a Gaudium et Spes e a Lumen Gentium, quer sobretudo depois nas grandes exortações apostólicas ou mesmo encíclicas, entre as quais uma de grande importância logo no tempo de Paulo VI, após o concílio, que foi exatamente a Humanae Vitae. Mas o Papa começa exatamente por chamar a atenção para os números 47 a 52 da Gaudium et Spes, onde a promoção da dignidade do matrimónio e da família são verdadeiramente alcançados. Portanto, há aqui como que uma definição do matrimónio como comunidade de vida e de amor, no número de 48, colocando o amor no centro da família e o verdadeiro amor entre marido e mulher à luz desta dignidade, no número 49, e depois, mais adiante, quando se refere exatamente à encarnação, o documento diz que Jesus assume o amor humano, purifica-o, leva-o à plenitude e dá aos esposos com o seu espírito a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade, como que a recordar-nos que, afinal, há uma dimensão teologal, através das virtudes teologais, também na expressão amorosa da vida familiar e conjugal. Nesta mesma perspectiva, o Papa diz ainda que os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem a Igreja doméstica. Aliás, se formos aprofundar a Lumen Gentium 11, encontramos exatamente estes termos ali consignados. Pois, falando, como já referi, Paulo VI talvez tenha sido uma das encíclicas. Ele, nos primeiros 10 anos do seu pontificado, publicou, ou melhor, nos primeiros anos do seu pontificado, publicou 10 encíclicas. E a última destas foi exatamente a Humanae Vitae. Mas foi uma experiência tão dolorosa, tão sofrida, por todas as consultas que o Papa fez e pelos êxitos nem sempre completamente favoráveis à visão que era aquela certamente inspirada por Deus ao Romano Pontífice, que depois da Humanae Vitae praticamente a veia das encíclicas fechou no Papa Paulo VI. Mas ele retoma ainda num grande documento ligado exatamente à evangelização, que é a Evangelii Nuntiandi, onde salienta a íntima relação que existe entre a família e a Igreja. Aliás, é do próprio Papa Paulo VI, aquela expressão que todos nós muito apreciamos, como a família como Igreja doméstica. É da Evangelii Nuntiandi esta expressão, precisamente para dizer que a primeira evangelização acontece exatamente no seio da família, quer na relação entre os esposos, quer na relação entre os pais e os filhos, quer na relação e no testemunho que a família é chamada a dar ao mundo através do modelo a que ela se reporta e que é exatamente, como dissemos atrás, a própria Santíssima Trindade. Mas, na linha destas grandes encíclicas ou exortações apostólicas, podemos citar, sobretudo, a Familiaris Consortio, uma grande encíclica também, aliás, exortação apostólica do Papa João Paulo II. Concretamente, ao tratar da caridade conjugal, no número 13 da Familiaris Consortio, o Papa descreve o modo como os cônjuges, no seu amor mútuo, recebem o dom do Espírito de Cristo
e vivem a sua vocação à santidade. Portanto, é importante verificar a grande sensibilidade com que os papas do século passado e, sobretudo, no pós-concílio, tiveram uma enorme capacidade de fundamentar teologicamente a vocação da família e de alimentar e desenvolver exatamente esta imagem trinitária que a família é chamada a oferecer ao mundo contemporâneo. E como não podia deixar de ser, o mesmo que faz Francisco, já tinha feito também o Papa Bento XVI. Aliás, em duas grandes encíclicas, a Deus Caritas Est, que refontaliza toda a teologia em Deus Amor, e a Caritas in Veritate, que nos coloca exatamente sempre na importância do amor como princípio da vida social e, sobretudo, da vida familiar. É o lugar onde se aprende a experiência do bem comum. Portanto, para dizer que se alguma coisa os últimos tempos nos ofereceram, sobretudo depois do concílio, foi uma redescoberta da família, da sua vocação teológica e sacramental e, sobretudo, da proposta que a Igreja apresenta às famílias para que elas se tornem verdadeiro modelo e exemplo da vida trinitária aplicada no cotidiano da experiência familiar. E agora, feita esta introdução bíblica e doutrinal, o Papa, nos números seguintes, aborda a questão propriamente sacramental do matrimónio. E começa por afirmar o seguinte: a Sagrada Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade que se revela com traços familiares. Portanto, mais uma vez, o Papa Francisco, nesta sua exortação apostólica, Amoris Laetitia, recorda a dimensão trinitária da vocação sacramental da família. Portanto, a família é a imagem de Deus. Não é apenas o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É a própria condição e vocação familiar que reportam à Trindade e, de alguma maneira, testemunham a vida trinitária. Portanto, no batismo, a voz do Pai chamou Jesus Filho amado, e neste amor podemos reconhecer o Espírito Santo. Então, quem constitui a família são exatamente dois a quem o Pai chamou ao batismo em Jesus Cristo e em cujo sacramento ambos receberam o dom do Espírito Santo. Aliás, a plenitude da iniciação cristã é exatamente um encontro não só com Jesus Cristo no Espírito Santo, mas também um encontro com o Pai, e por isso mesmo aqueles que foram batizados e que, sendo imagem de Deus, foram imersos na vida trinitária e nela alimentados pelo Espírito Santo, são estas duas pessoas, ambas batizadas, que são chamadas a constituir uma nova condição relacional, que é a condição familiar. Por isso, como há pedaço já referi, Jesus, que tudo reconciliou em si mesmo, redimiu o homem do pecado, não só voltou a levar o matrimónio e a família à sua forma original, como, acima de tudo, elevou o matrimónio a sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Ou seja, esta imagem e semelhança que Deus tem, que nós temos com Deus, é também fundamento daquela imagem que a família tem da própria Igreja. Que a família, vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, em todas as suas dimensões, incluindo também a união sexual, é, por sua natureza, um caminho de crescimento
na vida da graça para os esposos. Pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da Páscoa, onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente a ela, exatamente através do sacramento do matrimónio. Aliás, só para vocês perceberem a grandeza desta vocação conjugal e matrimonial, não sei se sabiam isto, mas é apenas um exemplo para dizer quanto a própria condição, quase direi, natural do matrimónio já é por si mesma configurada à vida trinitária e à vida da graça que obtivemos em Cristo, que o consentimento que se exprime na entrega corpórea é o maior dom que os esposos podem fazer um ao outro. O seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne. Para dizer, eles que são os ministros, nós sabemos que são eles os ministros do sacramento, recebem pela sua vocação batismal a capacidade de, através do consentimento recíproco e da união dos seus corpos, de se tornarem instrumentos, reparem bem a expressão, de se tornarem instrumentos da ação divina que os torna entre si uma só carne. É por esta mesma razão que quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo, não é necessário que tenham de casar a seguir, porque o próprio batismo atualiza e valoriza, levando à condição sacramental aquela união natural que já existia entre dois cônjuges não cristãos. Precisamente porque entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja pelo mesmo facto do sacramento. Portanto, é como que para dizer que quando dois cônjuges não batizados recebem o batismo, ao serem batizados, tornam-se automaticamente casados catolicamente, sacramentalmente. Portanto, precisamente porque a graça do batismo dá aos esposos aquilo que faz deles verdadeiros ministros do sacramento. Portanto, não precisam de nenhum outro ato público para aceder à graça do sacramento do matrimónio, porque a sua raiz está exatamente na consagração batismal. E, portanto, a centralidade do consentimento humano é como que assumida e valorizada no batismo e estabelece o novo vínculo sacramental. Queria chamar-vos a atenção agora num outro subcapítulo para a pedagogia com que o Papa aborda a Amoris Laetitia. E a propósito exatamente deste tema que acabamos de abordar, o Papa faz referência agora, a partir do número 76, àquilo que se chama no Vaticano II as sementes do verbo. Ou seja, a evangelização muitas vezes é chamada a identificar e a prescrutar, a descobrir noutras culturas ainda não cristãs, ainda não evangelizadas, sementes do verbo. O que é que isto dizer? Cristo, quando redimiu a humanidade toda. Portanto, não redimiu apenas aqueles que se haviam de tornar cristãos. Redimiu também todos aqueles que, porventura, nunca chegarão a conhecer direta e imediatamente a fé cristã. Mas há lá, nessas culturas e nessas tradições religiosas, sementes do verbo que fazem com que muitas vezes, em alguns casos, a união entre homem e mulher nessas confissões religiosas seja também levada a uma grande consideração espiritual. Portanto, é muito interessante esta abordagem que o Papa faz para valorizar o diálogo interreligioso, sobretudo. E agora, chamando a atenção daquilo que os padres sinodais tinham oferecido com a sua reflexão, diz que
a ordem da redenção operada em Cristo ilumina e realiza toda a criação. Assim, o matrimónio natural compreende-se plenamente à luz da sua realização sacramental. Só fixando o olhar em Cristo é que se conhece cabalmente a verdade das relações humanas. Muito disto disse-o também Gaudium et Spes, sobretudo naquilo que é a sua abordagem em chave cristocêntrica, para colocar em evidência o bem dos cônjuges no seu amor recíproco, que inclui a unidade, a abertura à vida, a fidelidade, a indissolubilidade e, sobretudo, no matrimónio cristão, a ajuda mútua no caminho que leva a uma amizade mais plena com o Senhor e àquilo a que podemos chamar verdadeiramente o caminho da santidade conjugal. Graças a Deus que na Igreja há já hoje vários casos de casais que foram beatificados, independentemente um do outro, como pessoas, mas ao mesmo tempo ambos se santificaram com a ajuda um do outro. E a Igreja reconheceu em vários casais do século passado exatamente essa grande capacidade de cada um contribuir com o outro para a recíproca santidade. Podemos dizer, neste caso, que toda a pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal, uma família que mostra que o Espírito está vivo e operante, encontrará gratidão e estima independentemente do povo, região ou até mesmo religião a que pertença. Portanto, há aqui uma manifestação da parte do Papa Francisco de abertura em relação a experiências conjugais não necessariamente cristãs, mas que são caminho a partir exatamente destas sementes do Verbo para que possam chegar à plena evangelização. Neste sentido, continua ainda o Papa e diz: quando a união alcança uma estabilidade notável por meio de um vínculo público e se reveste de afeto profundo, responsabilidade pela prole, capacidade de superar as provações, pode ser vista como uma oportunidade a encaminhar para o sacramento do matrimónio, sempre que este seja possível. Aqui o Papa está também a abordar aquela que foi a sua abertura na Amoris Laetitia, a compreender a situação de pessoas recasadas que muitas vezes foram vítimas de situações de que elas não tiveram responsabilidade e tiveram de abandonar aquela que foi a relação primordial. Portanto, para dizer que o Papa aconselha a acompanhar, a rever, a seguir todos estes casais, até precisamente para os poder aconselhar naquilo que possam ser os meios a utilizar para refazerem sacramentalmente a sua vida. O Papa recorda um princípio muitíssimo importante da Familiaris Consortio, número 84, e que é este: saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Não podemos ser rígidos e peremptórios, temos que nos abrir ao discernimento, ao acompanhamento e, sobretudo, à ajuda junto dos esposos, muitas vezes, que vivem muitas vezes em sofrimento, para não só aliviar a sua dor, mas potencialmente os ajudar a viverem melhor a sua condição. E agora, dois últimos breves subcapítulos que o Papa quer, no contexto da avaliação que faz da vocação familiar, da sua perspectiva bíblica, teológica e moral, aquela que é a missão primordial da vocação conjugal. Sem querer, de alguma maneira,
absolutizar nestes dois aspectos aquilo que é o essencial da vocação familiar, mas, no entanto, pondo-os em destaque porque são dois dos mais importantes aspectos, apesar de, naturalmente, nada disto excluir aquela que é o amor conjugal e a sexualidade. E trata-se da transmissão da vida, do dever de procriar e a educação dos filhos, ou seja, a educação da prole. O matrimónio é, como dizemos tradicionalmente, em primeiro lugar, uma íntima comunidade de vida e de amor conjugal, que tem, naturalmente, fins fundamentais que se ordenam, antes de mais, ao amor conjugal entre homem e mulher, porque é a base no seio da qual, e sem a qual não é fácil obter os outros dois grandes fins, que são o da transmissão da vida e o da educação da prole. Nós não temos que excluir de maneira absolutamente nenhuma das finalidades conjugais a sexualidade, mas temos que a recentrar na verdadeira vocação teológica e quase direi carismática da família, para que depois, nesse contexto de plena comunhão com Deus e entre os cônjuges, fazer realçar aí o seu caráter de oblação, de entrega à vida e à transmissão da vida e, sobretudo, à educação dos filhos. Nesta perspectiva, o Papa tem uma expressão muitíssimo interessante, onde ele diz: o bebé que chega não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos, surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual o bebé é fruto e complemento. Portanto, não aparece como o final de um processo, mas está presente desde o início do amor e da relação essencial que existe entre homem e mulher e de cujo amor nasce naturalmente o dom da vida. Por isso o Papa diz: desde o início o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo e abre-se a uma fecundidade que o prolonga para além da sua própria existência. É nesta base que o Papa pode afirmar o clássico princípio de que nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado, embora, por várias razões, nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida. Outra expressão muito bonita que o Papa usa é esta: o filho pede para nascer não de qualquer maneira, mas deste amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva. É o fruto do ato específico do amor conjugal dos seus pais. Segundo a ordem da criação, o amor conjugal entre um homem e uma mulher e a transmissão da vida estão ordenados entre si reciprocamente, não apenas entre cônjuges, mas entre pais e filhos. É muito bonita esta reflexão que o Papa faz nestes números, onde recorda naturalmente a grande doutrina da Igreja, sobretudo a partir da encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, muito incompreendida na altura em que foi publicada e hoje cada vez mais aceita, reconhecida como precursora de muitas coisas que haviam de ser depois, nos anos seguintes, descobertas e confirmadas pela própria ciência. Portanto, o Papa diz, com particular gratidão, a Igreja apoia as famílias que acolham, educam e rodeiam de carinho os seus filhos que nascem exatamente deste amor profundo uns pelos outros. O Papa diz ainda que, fazendo de alguma maneira uma leitura crítica da situação atual, não posso deixar de afirmar que se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidada,
constitui uma contradição lancinante fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. E aqui o Papa está a dizer que esta perspectiva já não tem nada a ver com a vocação sacramental da família e, sobretudo, com a dimensão relacional e trinitária que valorizamos anteriormente. Portanto, de modo nenhum se pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões contra a vida e sobre a vida das crianças, que é fim em si mesma e nunca poderá ser objeto de domínio de outro ser humano que se alega no direito de poder decidir sobre o seu corpo. Da mesma forma, a Igreja não só sente a urgência de afirmar este direito à vida nascitura, como o direito à morte natural, evitando o excesso terapêutico e a eutanásia, mas também rejeitando firmemente tudo aquilo que possa ser equivalente a uma verdadeira pena de morte. A terminar esta parte, digamos assim, desta relação com o dever de procriar e com a educação dos filhos, o Papa, nos últimos 2 números, aborda exatamente a questão da educação. E aqui gostava de chamar a atenção para uma coisa que o Papa diz e que é muito importante. Um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje é seguramente o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural atual e da grande influência dos meios de comunicação social. E reparem, neste sentido, o Papa afirma peremptoriamente o direito da família à escolha da educação e à promoção da educação integral dos filhos. É considerado pelo Papa um dever gravíssimo das famílias, mas ao mesmo tempo também um direito primário dos pais. Não se trata de um encargo, mas de um direito essencial e insubstituível que estão chamados a defender e que ninguém devia pretender tirar-lhes. Portanto, a escola não substitui os pais, serve-lhes de complemento. Este, aliás, é o princípio básico. Qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com o seu consenso e, em certa medida, até mesmo por seu encargo. Portanto, a aliança educativa da sociedade com a família, infelizmente, como nós sabemos, hoje entrou em crise. Conhecemos até dos meios de comunicação social algumas lutas de pais para defenderem os seus direitos como progenitores e como primeiros educadores dos seus filhos. E agora, a rematar exatamente este tema, o Papa diz que a Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa. E sempre o deve fazer ajudando-os a valorizar a sua vocação e função específica e a reconhecer que quantos recebem o sacramento do matrimónio são transformados, a expressão é do Papa, em verdadeiros ministros educativos. Pois quando formam os seus filhos, edificam a Igreja e fazem-no no sentido e no cumprimento da sua vocação que lhe é proposta por Deus. São palavras radicais, belíssimas e, mais uma vez, que valorizam a verdadeira vocação conjugal e matrimonial. Os últimos 3 números deste capítulo, o Papa dedica-os a estabelecer a relação entre a família e a Igreja. Diz o Papa: com efeito, graças às grandes famílias que se mantiveram
fiéis à sua vocação, torna-se credível a beleza do matrimónio indissolúvel e fiel para sempre. Graças a Deus que ainda temos muitas famílias que são capazes de dar este testemunho. A família, como numa igreja doméstica, o Menegêncio 11, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da Santíssima Trindade. É assim, quase como que, à maneira de conclusão, a chamada de atenção para a grandeza desta vocação, que é a vocação familiar e conjugal. E depois diz, ao fim e ao cabo, podemos olhar para a Igreja como uma família de famílias. A Igreja deve ser uma família, e é o tanto mais quanto as famílias que a compõem são verdadeiras famílias cristãs que vivem a vocação e a consagração familiar à luz da Santíssima Trindade. E a terminar este número, que é o penúltimo, o Papa diz: a Igreja é um bem para a família é um bem para a Igreja. A salvaguarda deste dom sacramental do Senhor compete não só à família individual, mas a toda a comunidade cristã. E o Papa encerra agora com este último número, o capítulo 3º, que dedicou a esta síntese sobre a vocação da família e a natureza deste amor conjugal, feito e construído à imagem do amor trinitário. O amor vivido nas famílias, diz o Papa, é uma força permanente para a vida da Igreja. O fim unitivo do matrimónio é um apelo constante a crescer e a aprofundar este amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. Partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações. Aprendem a cuidar um do outro, a perdoar-se mutuamente, mas ao mesmo tempo também a construírem a vida trinitária no seio da própria família. Neste amor, diz o Papa, celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nos momentos difíceis da história e da vida. E a terminar, o Papa diz uma coisa muito bonita, à maneira de estímulo, para que a Igreja se reveja também na vocação conjugal e familiar e fomente e ajude estes que são a primeira base de toda a experiência eclesial. Diz o Papa, a beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família. E isto, tanto para a Igreja como para a sociedade. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que o Papa nos propõe aqui um grande documento e nos ajuda a refontalizar na vida trinitária as nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor que dê às nossas famílias cristãs a capacidade de poder viver segundo este maravilhoso desígnio de Deus sobre todos nós.